Boa noite a todos. Reunião de perguntas e respostas. O irmão Luiz Amalfi e a irmã Vika estão aqui. Luiz, fica à vontade. Se tiver alguma perguntinha aí dos participantes também, irmãos e irmãs. Vamos lá, vamos seguir. Vamos sim. Boa noite a todos. Boa noite a todos. A Arenilza aí. Tudo bem, Arenilza? Tudo bem, irmão, graças ao Senhor. Ah, certo. E Mateus, tudo certo, né? Tudo bem. Tá bem. Beleza. Tá bem também, tá ótimo. Que bom. Aproveitar só para dar um anúncio, um aviso, que tá saindo terça-feira agora mais um livro sobre música, muito interessante, do irmão Douglas Buchanan. Ele mora lá nos Estados Unidos e ele vem frequentemente aqui para o Brasil. Acho que os irmãos já devem ter visto reuniões que ele já desde que começou os irmãos aqui no Brasil, Douglas vem para cá. Aliás, ele morou em Limeira também, quase 2 anos ele morou lá, ajudando os irmãos no início, né? Isso foi em 1978. Mas, e ele fala, terça-feira, então vai sair um livreto que fala sobre música, né? E é muito interessante. Depois, se os irmãos quiserem ler, o efeito da música, né? Às vezes a música ela pode ser boa, mas ela pode ser ruim também, né? Dependendo do que compõe a música, né? Se é uma boa letra, se só tem ritmo, né? Com as músicas que a gente escuta hoje aí é só ritmo, né? E o ritmo ele não faz muito bem para a cabeça, né? Ele faz bem para o corpo, né? Então é um ministério mais para o corpo do que para a mente, né? Mas é bem interessante. Depois, se os irmãos quiserem ler lá, muito bom. Esse é o terceiro livro que vai sair, né, no caso, né? Já tem 2, esse aí vai ser o terceiro, né? Esse é o terceiro. E é interessante que o Douglas faz uma relação entre nós, né, que somos seres tripartidos, se a gente puder dizer assim. Nós somos constituídos por espírito, alma e corpo, né? E cada um na sua esfera, na sua função, e tudo sou eu, né? Mas temos essas três partes, né? E o Douglas faz uma comparação com a música, que a música também tem três partes. A música tem a parte da melodia, que é a letra não, é a primeira voz, vamos dizer assim, da música, né? Depois tem a harmonia, que é o acompanhamento dessa primeira voz, né, da voz principal, e depois tem o ritmo, né? Então é interessante que ele fala da importância, né, de cada uma dessas partes da música, porque cada uma delas vai falar. Uma fala para o espírito, que é a melodia,
A harmonia fala para a alma e o ritmo fala para o corpo. Então, muitas vezes a gente vê músicas que não tem praticamente melodia, né? Não tem e com a melodia está conectada também a letra da música, né? Ela tem a ver com a melodia porque se canta a música sempre na primeira voz. Ou melhor, se canta a letra, né, de uma música na primeira voz, normalmente que é a melodia. Às vezes se faz uma segunda, uma terceira voz que já entra na parte da harmonia, né? E então ele conecta a melodia com o espírito, a harmonia com a alma e o ritmo com o corpo. Então, interessante. Tem músicas que só a parte principal da música é o ritmo. Então, ela não fala nada nem para o espírito e, eventualmente, pouco para a alma, mas ela só fala para o corpo, né? Então, são coisas que podem ser até prejudiciais, né, para o homem, né? Mas é bem interessante. Depois, se os irmãos quiserem ler ali, é um bom assunto. Jeane, Maria, pode falar. Boa noite, irmãos. Sempre eu estou fazendo pergunta, né, irmão? Mas é assim, eu pergunto mesmo quando eu tenho dúvida. Irmão, eu gosto muito de ouvir música, mas assim, música instrumental, né? Como Kennedy, música clássica também. E eu não falo inglês, não entendo inglês, né? É, eu queria saber do irmão sobre isso, se as músicas instrumentais têm assim, letras, essas coisas, porque eu só gosto de ouvir, né? Se tem algum problema ouvir esse tipo de música. É interessante que o Douglas fala que a parte mais importante da música é a melodia, né? É a primeira letra, né, que a gente canta. E, por exemplo, os hinos que são cantados naquele inário que os irmãos colocam normalmente no começo da reunião, então o irmão canta a melodia da música, né? Então ele coloca a letra na melodia e ele canta usando a melodia, ele fala, né, as palavras de forma cantada. Então a gente está entendendo e aquilo ministra, vamos dizer assim, para a gente, né? Ela dá para a gente pensamentos a respeito do Senhor, a respeito da vinda do Senhor, do que o Senhor fez para a gente, né? Isso é a parte mais importante da música, né? É a letra, porque é a que vai falar a letra e a melodia, né? É aquilo que vai falar do Senhor, né? E nós vamos cantar para Ele o que está escrito ali por alguém, pelo autor da letra, juntamente com o autor da melodia, né? Então, isso é uma coisa. Quando a gente ouve uma música clássica, por exemplo, não... E como a irmã falou também, né? Às vezes uma música clássica, às vezes tem uma parte cantada e normalmente em outra língua a gente não entende, né? E ele está falando, então, toda a parte, vamos dizer, que poderia ser de alguma edificação, de alguma coisa assim, ela já não existe, né? Pode ser uma música que ela traga alguma paz, alguma coisa, mas está ligada com a alma, não está ligada com o espírito, né? Então é uma coisa que pode deixar alguém mais tranquilo, ou às vezes mais emocionado, né? Mais ativo, né? Vamos dizer assim, mas é algo que é da
da alma da pessoa, do sentimento da pessoa, e não da mente da pessoa, da inteligência, daquilo que poderia falar para a gente alguma coisa de Cristo, né? E, e tem também as músicas que elas dão importância apenas para o ritmo, né? Então a gente vê, por exemplo, né, talvez aí na Bahia vocês veem bastante na época do carnaval, né? É só batuque, né? O dia todo é tum, tum e tum, 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 não para, não sai daquilo, né? Então isso é uma coisa que ministra, né? Ele, por assim dizer, alimenta a carne, ou melhor, alimenta o corpo, né? Não alimenta nem a alma e nem o espírito, né? É mais uma coisa do corpo. Então a gente tem que é interessante saber, né? Essas coisas para a gente poder, vamos dizer, escolher, né? Se quiser ouvir alguma música, alguma coisa assim, escolher algo que possa exaltar o Senhor, que traga alguma alegria cristã, vamos dizer assim, né, para nós, né? Então, eu creio que seja mais nesse sentido, assim, né? A música clássica é uma música ou uma música que em inglês, numa outra língua, é algo que a gente não entende, né? Então, com certeza, ela não vai ser algo para o espírito, ela vai ser para a alma e, eventualmente, para o corpo também. Tá joia, irmão. Daqui em diante eu vou bem, assim, saber separar as coisas, né? E aonde eu posso encontrar esse livreto, irmão? É no Verdades Vivas? Verdades Vivas, lá no blog do site da Verdades Vivas, né? Tem uma parte ali que é o blog, onde ficam os livros eletrônicos ali, né? E aí, gente, você pode entrar lá na terça-feira, e daí já vai estar disponível lá. Toda terça-feira sai um livro, né? E a gente está fizemos 3 sobre música, né? E agora nós vamos fazer sobre outros assuntos também que são coisas práticas, assim, né, para a gente, nos ajuda. E, vai ter um agora, eu acho que na próxima semana, né, na outra terça, que vai ser sobre o irmão que escreveu a respeito de Jesus é Jeová. Né? A palavra Jeová, ela significa Senhor, ela é uma palavra hebraica e ela significa Senhor. Então, o Senhor, no Velho Testamento, ele é o Senhor Jesus no Novo Testamento. Né? Então, o Jeová do Velho Testamento é o Senhor Jesus do Novo. Então, fala assim, comparando bastantes versículos do Velho Testamento e do Novo Testamento, assim, é bem interessante também. Então quer dizer que se chama, eu não chamo Jeová, né? Eu chamo sempre o Senhor Jesus. Mas tem irmãos assim de denominação que chama Jeová. Eu pensando que não era o correto, né? Mas como o senhor está explicando agora, não tem muita diferença, não. Eu chamo Senhor Jesus, sempre, sempre, né? A gente precisa tomar cuidado, porque existe uma má doutrina que é defendida pelos testemunhas de Jeová, né? E para eles, tudo é Jeová, né? Então, o importante saber é que a palavra Jeová é uma palavra hebraica, né? Assim como Elohim é uma palavra hebraica também. Jeová significa Senhor, Elohim significa Deus, né? Então, não é por causa disso que nós vamos falar, por exemplo, Senhor Deus, nós vamos falar hoje Jeová Elohim, né? Antigamente se falava assim, né? Aqueles que falavam a língua hebraica, eles falavam Jeová Elohim, né? Mas nós somos brasileiros, nós falamos português. E no português é Senhor Jesus, ou então
o Velho Testamento era Senhor Deus, né? Quando a gente pega Gênesis, no capítulo 1, sempre fala a palavra Deus. Deus criou o mundo, criou as coisas. No princípio, Deus criou os céus e a terra, né? Quando chega no capítulo 2, começa a falar, quando começa o relacionamento de Deus com o homem, então começa a se chamar Senhor Deus. E fez o Senhor Deus Adão cair num sono, e o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe para Adão, e o Senhor Deus, né? E a palavra, se a gente pegar no original, que é o hebraico, né? Aí vai estar escrito ali Jeová Elohim. Mas Jeová Elohim não é uma palavra em português, é uma palavra em hebraico. Então, a gente precisa tomar cuidado, né, o cristão falar Jeová, porque senão vai confundir, né, uma outra pessoa achando que tem alguma coisa com os testemunhos de Jeová, enfim, né, e que com certeza não é isso, né? Tá bom, irmão, obrigada. Eu já falei demais. Deixar para os outros irmãos aí. Fica tranquilo, né? Irmã, esse assunto é bom, viu, irmã? Como o irmão falou, fica tranquilo, esse assunto é bom. Eu só vou fazer a pergunta aqui de Nivaldo. Na verdade, Nivaldo, como é que tá seu microfone aí? Você quer abrir o microfone e fazer diretamente a pergunta? Oi, irmão, me ouve bem? Ouvindo bem. Ô, irmão, com relação aos hinários, né? Sempre tenho essa dúvida. Os hinos, assim, são compostos por qualquer pessoa, pode compor o hino, ou como tem a pessoa específica. Qual os tipos de hino a gente pode decidir para poder ouvir, ou para poder cantar? Esse tipo, assim, específico, sabe? Para a gente não acabar caindo nessas músicas seculares, assim. Eu tenho essa dúvida. Nivaldo, os irmãos, eles fizeram um inário próprio deles, né? Porque a gente viu, assim, que muitos dos inários que tem comercialmente, vamos dizer assim, né? Nas, assim, chamadas livrarias evangélicas, cristãs, tal, sempre há hinos que têm doutrinas erradas, né? Então, a gente vê muitas vezes de erros quanto à pessoa do Senhor, quanto à pessoa do Espírito Santo, quanto à pessoa de Deus também, né? Como se dirigir a Deus. Então você, né, se você pegar qualquer inário comercialmente aí, que existe nessas livrarias, você vai ver que há erros, né, de doutrina. Então, por causa disso, os irmãos fizeram o seu inário, né? Esse inário que a Verdades Vivas vende, ele é um inário que a maioria dos hinos foi tirada de um inário em espanhol, que se chama Mensagens do Amor de Deus, que é dos irmãos em comunhão também, de língua espanhola, né? E que ele também tem muitos dos seus hinos nos inários que os irmãos de língua inglesa usam, né? Que é o Little Flock, que é chamado o Pequeno Rebanho, né? Little Flock, o Echoes of Grace, que é o Ecos de Glória. E então eles pegaram alguns hinos, traduziram, né, para o espanhol, e do espanhol fica mais fácil para traduzir para o português, né? Então foi nesse sentido aí que os irmãos fizeram esse cenário aí que é disponível na Verdades Vivas, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Como você falou, Nivaldo, é muito importante essa sua preocupação, né? Porque muitas vezes a gente está cantando, né, algo que
não é bem aquilo que a palavra fala, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Assim como a gente também não deve falar coisas erradas, né? Lógico, né? E também a gente não deve cantar coisas também que não estejam de acordo, né, com a palavra. Então sempre é bom ter um cuidado, né, com essa questão. E então é importante essa sua preocupação, com certeza. Eu, assim, irmão, eu fiquei meio receoso porque eu uso a Bíblia, né, a versão Almeida atualizada e corrigida, né? Aí eu tava fazendo um comparativo com os hinos aqui da nossa, da nossa live aqui, que Dal sempre toca. E também baixei o hinário que o irmão Mário mandou pra mim. Aí eu comparando com esses hinos que tem na Almeida atualizada e corrigida, eu vi que não, praticamente não são iguais, né? Aí me gerou essa dúvida. Eu falei, poxa, agora qual dos dois a seguir, né? Por isso que eu fico com essa dúvida aí. Mas obrigado, irmão. Você falou que o hino não tem, está em desacordo com a atualizada. Eu não entendi, Nivaldo. Não, eu não digo nem desacordo, é porque muitos dos que tem lá no inário que o irmão Mário mandou pra mim, eu não encontro na Almeida atualizada, né? Não sei se eu não pesquisei ainda corretamente, mas eu não vi assim os hinos. Eu acharia que seriam iguais, entendeu? Os hinos. Mas eu vi que não são iguais, né? É porque a Almeida atualizada é a Bíblia, né? É uma versão da Bíblia. Tem a Almeida atualizada, tem a Almeida corrigida, isso são Bíblias, né? Agora, o inário é outra, são músicas, né? Olha, são letras e músicas, né? Musicadas que a gente canta. Realmente não tem, né? Você não vai achar um hino na Bíblia, né? Não tem. Os hinos cristãos não tem na Bíblia. São composições, né? De cristãos, muitos já estão com o Senhor, né? Que eles fizeram essa composição. Tem muitas irmãs que também compuseram hinos, né? A letra, né? E depois, então, um irmão viu ali a questão de doutrina, enfim, né? E aí isso acabou virando um hino, né? Mas realmente você não vai achar na palavra de Deus, né? Com certeza, você não vai achar nenhum hino, né? São coisas, são criações dos homens, né? Vamos dizer assim. Eu não sei se é isso aí, se você entendeu, ou se eu expliquei, ou se eu entendi a sua dúvida também, não tenho certeza. Não, tá ok, irmão. Tá ok, muito obrigado. Tá explicado sim. Pode falar, Nivaldo.
É, o irmão Dal deu a deixa aí, agora eu vou aproveitar, viu? A irmã Jane também tava falando dessas músicas seculares aí. Eu fico assim, na questão mais da música mesmo, vamos botar assim, né? Como diz aí no mundão aí, as músicas evangélicas, né? Tipo, você pegar uma música dessa evangélica aí que você tá ouvindo, você vê a letra que não tem nada que desabone o nosso Senhor, né? Mas você vê que é instrumental, é um homem cantando, tranquilo, normal. Se eu julgar dentro de mim assim e ter a ciência que não desabona o nosso Senhor, eu posso continuar cantando, ouvindo normal, ou mesmo assim é um risco que a gente corre de cair no erro doutrinário, irmão? Não há, a princípio, né, não há mal de você cantar ao Senhor, é algo que nós vamos fazer eternamente, né? Essa é algo que os redimidos farão, né? Os redimidos cantam, né? Eles cantarão para o Senhor. E lógico que a gente deve ter o discernimento, né? De o que cantar, logicamente, né? Então, às vezes, uma música que está falando do Senhor, né? Da vinda dele, da pessoa dele, do que ele fez, né? Alguma coisa assim, até da nossa esperança também, né? Você vê que no Inário ele tem uma parte que são os hinos, os primeiros hinos, né? Que eles são hinos mais apropriados para a reunião de partimento do pão, porque eles falam do Senhor, eles falam daquilo que o Senhor é, né? Da pessoa do Senhor, da obra do Senhor, da sua vida aqui também, né? Enfim, são hinos que falam dele. Depois existem hinos também que falam de experiência cristã, que são os hinos que vêm até o Dal pôs aqui, né? Alguém colocou aqui louvor, adoração e louvor, né? Esses hinos aí que vão até o 82, adoração e louvor. Adoração tem a ver com a pessoa de Cristo. E louvor tem a ver com a obra que ele fez. Então, nós adoramos o Senhor por aquilo que ele é e nós louvamos o Senhor por aquilo que ele fez. Então, esses são o louvor e a adoração, né? Vamos dizer assim, aquilo que a pessoa do Senhor, aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor fez. Aí, nesses próximos, que é do 101 até 150, se não me engano, então está falando disso, né, de questões de oração, questões de vida cristã, experiência, né, do cristão. Então, são todos esses hinos aí, né? Por exemplo, estou lendo aqui o 109, aqui, quão bom escutar tua voz, né? Então, Deus proverá, 107, né? Na forte aflição, perigos e dor, o Senhor vai... Então, não está falando do Senhor, não está falando da obra dele, mas está falando da nossa experiência, né? Então, os hinos que falam eu, ou, na verdade, nós, né? Então, esses aqui são relacionados aqui de 101 a 150. E os hinos também de 201 para frente eram hinos que tinham, né, tem, eu creio ainda, direitos autorais e não se pôde modificar a primeira pessoa do singular, né, porque os hinos, todos os hinos de 1 até o 150, eles são cantados no plural, né? Eles nunca, por exemplo, o hino número 3, ele fala assim, todos juntos adoremos, né? No hino 6, nesta ceia nos juntamos. E no 9, ao Senhor Jesus louvemos. É tudo plural, ou seja,
São hinos apropriados para se cantar em conjunto, se cantar na Assembleia. Isso vale, né, todos os hinos dessas duas primeiras colunas, né? E os hinos da última coluna não se pode modificá-los para fazê-los também apropriados para o canto em conjunto, né? Que é nós cantando quando nós falamos nós, né? Nós, Senhor, né? Então está falando eu, né? Por exemplo, 210 fala meu Salvador. Ele não fala nosso Salvador. Depois 211 fala assim, sou feliz. Não está falando somos felizes. Né? 206, livre estou eu. Né? Então, todos esses da terceira coluna aqui que o Dal pôs para a gente, são hinos na primeira pessoa. Então, sou eu cantando. Né? Então, os irmãos acabam cantando isso na Assembleia também, né? Mas vamos dizer, os mais apropriados para canto em conjunto, né? São aqueles que a Assembleia fala nós, né? Então é nesse sentido. Mas não há problema, Nivaldo, né? De a gente, né, dar uma olhada na letra, né? Vamos ver o que nós estamos cantando, né? E cantar para o Senhor com não só com o coração, mas cantar para o Senhor com discernimento também, né? Isso é muito importante. Tem um versículo que fala que eu cantarei o Senhor não só com o coração, mas com a mente também. Deixa eu ver se eu me lembro. Em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, versículo 15. Paulo fala assim: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Então, quando a gente canta, né, a gente precisa cantar com entendimento, né, com uma coisa que a gente concorde que está correto aquilo que nós estamos cantando, né? Então, isso aí é muito importante.
Irmão Diego B1. Como posso servir ao Senhor com meu trabalho? Por exemplo, se sou mecânico, como eu poderia servir? Mas se quiser falar mais um pouco aí, viu, Diego B1? Mas a pergunta é essa aqui. Tem eu lembro que quando eu trabalhava, ah, tinha eu pus um versículo assim bem, eu trabalhava com computador, né? E, e eu tinha posto um versículo bem embaixo assim do monitor, né? O versículo era assim: como ao Senhor. Eram essas três palavras, como ao Senhor. Acho que é um versículo acho que é em Coríntios, deixa eu ver aqui. Fazer tudo como ao Senhor, acho que é esse o versículo. Como ao Senhor. Colossenses 3, versículo 23. 3, 23. Fala assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. É só essa partezinha do versículo, né, que eu coloquei lá para eu ler e eu saber que porque a gente passa aperto, né? Com certeza passa bastante aperto no trabalho, né? E eu trabalhava em banco, né? Então, banco eles sugam, né? Com certeza, né? Então, às vezes, eram umas coisas assim, você ficava desesperado, como que eu vou fazer isso, né? Mas como ao Senhor. Então, qualquer que seja, né, o nosso trabalho, a nossa ocupação, vai haver aflição. É algo que o Senhor disse que todos nós teríamos. No mundo tereis aflição. Então, nós temos aflição. E, e, e as coisas, né, nós devemos fazer, né, como ao Senhor. Então, não importa, né, o trabalho que a pessoa faça, como o irmão falou, mecânico, não importa, pode ser mecânico, pode ser varrendo a rua, não importa. Não importa o serviço, né? Importa que ele deva ser feito, ele deve ser feito como ao Senhor. Então, isso muda, né, toda 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 a questão, né? Toda a forma de enxergar a coisa. Né?
Se houver mais algum detalhe, Diego, fique à vontade para abrir o microfone, viu? E se expressar. Pronto, o Diego falou aqui. A luz foi o suficiente, irmão. Obrigado.
Irmãos, eu creio que se já não há mais perguntas, né? Não existe algo para ser falado aqui, a gente já poderia tá então encerrando aqui a nossa reunião, né? O Cadê Rita? irmão Dal, Hoje é é Maria. assim, olha, é assim, porque eu estava esperando que os irmãos perguntassem, mas os irmãos não perguntam. Eu quero fazer só uma perguntinha. Posso? Está cedo ainda, é 9h20. Posso, irmão? Oh, pode ficar à vontade, irmão. Irmão Luiz, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o dia de hoje, o dia de finados, né? Porque desde quando eu me converti, foi ensinado que, assim, os seus parentes não estão mais lá, só o espírito está ou está no Senhor, né? Ou está em outro lugar, essas coisas. E desde que eu me converti, eu não fui mais dia de finados no cemitério, né? Tenho mãe, irmãos, irmã, né? Que já faleceram. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, irmão. Eu acho que todo mundo, né, tem parentes que já faleceu, né, com certeza. E até hoje eu estava falando com a Vika, né, e eu estava falando que hoje é dia de finados, né, e eu até estava brincando com ela, falei assim, hoje é dia de todo cristão fiel ao Senhor, né, porque ele é finado, porque ele está morto para o mundo, né, morto para o mundo e vivo para o Senhor, né. Então, de certa forma, né? Mas, com certeza, a pessoa, quando ela morre, né? O que acontece é que há a separação do corpo dela, de um lado, e do outro lado, o espírito e a alma, né? Então, eles se separam, e essa separação se chama morte. E até a palavra morte, ela significa separação, né? Ela pode ser uma separação espiritual. Quando Adão pecou, o Senhor falou assim: no dia em que pecar, certamente morrerás. E naquele momento, naquele dia que ele pecou, ele morreu espiritualmente para Deus. Houve uma separação de Adão de Deus, né, naquele momento. Depois, fisicamente, Adão também morreu, né? Ele viveu 927 anos, se eu não me engano, e ele também morreu como todo homem. Desde então, existe essa expectativa, né, de todo vivo, se o Senhor não vier, nós também vamos pelo caminho de todos aqueles que já foram antes de nós, né? Eu também não celebro, enfim, alguma coisa com relação ao dia de finados, né? Tem gente que faz isso, tem gente que vai no cemitério, e, enfim, né? Lógico que todo mundo tem parentes, com certeza, né? Que já foram, né? Mas isso eu creio que seja muito de cultura, né, da pessoa, de ir ou não ir, de escolha também, né? Eu creio que é uma coisa muito pessoal isso, né? Obrigada, irmão. Para complementar, irmão,
também, lendo até uma matéria sobre isso, dessas pessoas que vão ao cemitério, muitas vezes são para também fazer uma limpeza, né? Que aí, como não, por exemplo, um túmulo de um ente querido tá lá, e ele não vai muitas vezes lá, né? E aí, como tem esse dia comemorativo, então é o dia que muitos separam para ir lá. Tem a questão das preces, né, que envolve as religiões aí de cada um, mas também tem esse aspecto de ir para fazer uma limpeza, de olhar o local, inspecionar, né? Aproveitar esse dia para isso. Mais algum irmão gostaria de... Lembrou de alguma coisa para fazer pergunta? Se não tiver mais algum aí, já são 9h27, a gente já pode ir se dispensando aqui por hoje, né? E, se o senhor permitir, numa próxima reunião, estaremos juntos de novo. Se estivermos ainda aqui, se estivermos vivos, né? Se eu permitir que a gente esteja aqui ainda, e fazer essa reunião. Mas algum irmão, se não tiver, a gente pode encerrar. Vivo a gente sempre vai estar, né, Dal? Ou a gente vai estar vivo desse lado ou do lado de lá, né? Com certeza. Amém, com certeza. Paulo fala, né? Paulo fala que ele queria partir para estar com Cristo, que era muito melhor, né? Então, com certeza, né? Mas por causa dos irmãos, ele, para ajudá-los, ele preferiria, vamos dizer, ficar, né? Mas então, a gente sempre vai estar vivo, a gente não sabe, né, quando o Senhor vem, se o que a nossa expectativa é essa, aguardar o Senhor para hoje, né? Mas vivo nós vamos estar sempre, com certeza, né? Com certeza.
Meu irmão falou isso aí. Agora que eu vou perguntar aqui uma coisa. Só um comentário, né, que o irmão pode fazer. Tem um versículo que o senhor fala, que eu gosto muito, que ele diz assim: quem não é contra nós, é por nós. Deixa eu ver se eu pego aqui, se algum irmão lembrar aí também. Marcos 9. E tem um versículo, deixa eu colocar aqui logo. Parece muito, assim, confortante, né? Isso que o senhor fala, né? Vou pegar aqui. Marcos 9, 40. Aqui, vamos para ver aí? Porque ele vem, né, falando do assunto aqui, de que os discípulos impediram, né, uma pessoa de estar expulsando demônio. Deixa eu ler aqui, no 38, né? E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Então, assim, irmão, eu pego no caso, vou destacar esse versículo aqui, o 40, pensando na graça, né? Pensando na graça de Deus. O quanto ela pode ser assim. Ela é, né? A graça é imensa, né? Então, uma pessoa que, sei lá, como é que eu posso dizer? Que não rejeita a Deus nos assuntos de Deus, mas também não professa, vamos dizer assim, não professa o cristianismo. Eu sempre penso comigo, né, que a graça de Deus, de alguma forma, pode alcançar essa pessoa, porque ela não está sendo contra Deus, ela não está se envolvendo nas coisas de Deus para ser contra, embora o assunto aqui não seja esse especificamente, né? Estou pegando somente esse versículo aí que o senhor fala. Sempre pensando assim na graça de Deus, porque os irmãos até falaram algumas coisas para a gente, né? Uma das coisas que os irmãos aqui falaram no início, assim, vamos ter muitas surpresas no céu. Nós teremos muitas surpresas no céu. Então, sempre fico pensando, né? A gente às vezes fica preocupado com uma pessoa, porque a gente falou do evangelho, não viu reação nenhuma da pessoa ali naquele momento, e também não houve, ou não vê a pessoa, vamos dizer assim, buscando, tá em denominações, em igreja, não tá em assunto relacionado ao cristianismo, mas essa pessoa, ela é respeitosa quando se fala de Deus, né? Ela respeita, ela nunca rebate nada. Então, pensando nesse versículo aqui, porque quem não é contra nós, é por nós. Isso teria a ver também com isso que eu estou falando, irmão? Ou que o irmão tem algum parecer a respeito disso aí, do que está sendo falado? É interessante isso, Dal, que você falou, porque tem dois aspectos dessa questão, né?
Quer ver? Segura em Marcos 9:40, e eu vou ler aqui em Mateus, aliás, Lucas capítulo 11, versículo 23. Lucas 11, 23. Fala assim, você vai abrir para nós, né? 11, 23. Quem não é comigo é contra mim. Olha que interessante, né? Ali, lá em Marcos, fala assim: quem não é contra nós é por nós. Mas aqui o Senhor fala assim: quem não é comigo é contra mim. Ô, Dalton, gostei dessa passagem de um para o outro aí, sem pular. Gostei, depois eu ensino. Estou avançando em tecnologia. Muito bem, gostei. Não é? Então, qual é a diferença, né, de uma coisa e de outra, né? Porque parece que uma coisa está desfalando a outra, está contradizendo a outra, né? Mas não é. Porque quando se trata de testemunho, e você falou uma palavra-chave, Dal, que é exatamente isso, que a pessoa ela está no meio do cristianismo, ela tá junto com o testemunho cristão, né? Quando ele está, porque quando a gente viu aquele versículo de Marcos, volta lá, Dal, por favor. Ali está falando de testemunho, né? Então, alguém que expulsava demônio em nome do Senhor, mas não estava junto com eles, e o Senhor fala: quem não é contra nós é por nós, né? Então, há muitas pessoas, né, que elas estão envolvidas com o Senhor de alguma forma, mas elas não estão junto com aqueles que estavam com o Senhor, né? Então, por isso que o Senhor usa no plural: quem não é contra nós é por nós, né? Então, isso fala da grande casa, fala do cristianismo, né? De toda a profissão cristã, né? Agora, quando fala ali em Lucas, está falando com relação à pessoa do Senhor, né? Então, com relação à pessoa do Senhor, então o assunto agora é diferente. Aquele que não é pelo Senhor é contra ele. Então, aquele que não ele está contra o Senhor, né? Aquele que não é comigo é contra mim. É isso que o Senhor está falando. Então, no fim, todo mundo vai dar conta de si, e aqueles que são pelo Senhor, no sentido da verdade, né? Aqueles que o Senhor conhece, os que são seus, né? Então, esses aí, eles estão com o Senhor, estarão com ele. Agora, quem não está com o Senhor nesse sentido, né? Então é contra ele, né? E quem comigo não ajunta, espalha, né? Então, uma coisa é o grupo, é a profissão, outra coisa é a nossa relação individual com o Senhor. Não sei se ficou claro, Dal. Aí, irmão, então era nisso que eu queria chegar, mas não estava encontrando o versículo correto. Foi o que você colocou aqui agora. Quem não é comigo, porque eu falei, né, o de cá de Marco, pensando na graça de Deus. Aqui, como o irmão falou, isso mesmo, testemunho, porque outro dia eu estava até pensando que o Senhor, nesse tempo aqui, se a gente vê nos evangelhos, o Senhor tem muitos dele, né, que são dele, e que a gente vem vendo, tipo assim, no momento em que os discípulos, que o Senhor vai entrar em Jerusalém, né, que ele vai usar o jumentinho, ele fala para os discípulos, assim, vai em tal lugar e fala com alguém que lá tem um jumentinho, assim,
E se alguém perguntar, diz assim, o mestre, acho que ele diz assim, o mestre precisa utilizar o jumento. Eu estou falando minhas palavras aqui, mas acho que os irmãos devem estar entendendo. A questão também do lugar da Páscoa, né, que o Senhor diz assim, vai a tal cidade e lá vocês serão encontrados, né, que é a versão certa, até que o irmão fala, com o homem com cântaro na cabeça, segue. E chega naquela casa e fala com o pai de família daquela casa. Então, isso mostra que existe pessoas, né, que têm relação com o Senhor. Que têm relação com o Senhor, mas são ocultas. Como aconteceu com Nicodemos, não, como é? José, né? José de Arimateia. Então, esse versículo fala dessas pessoas, não é isso mesmo, irmão? Eu creio que um versículo fala da graça, né? Como você falou, Marcos 9, né? E outro fala da responsabilidade. Então, a graça, ela ela chega às pessoas. Agora, cada um é responsável de dar conta de si mesmo para Deus, né? Então, é essa questão de que sempre, né, a graça e a responsabilidade, elas andam juntas. Então, o homem é responsável diante de Deus, mas a graça pode trazer, né, todos aqueles que o Senhor quiser para junto, para junto, né, dele, né, para a salvação. Mas eu creio que fala bem dessas duas coisas que elas sempre aparecem na Escritura, né? Graça e responsabilidade, ou soberania de Deus e responsabilidade do homem. Pronto, deixa eu tentar entender melhor, irmão, aqui. Esse versículo agora aqui de Lucas, ele teria uma relação mais com aquilo que Paulo fala lá em Coríntios, cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. Seria esse versículo aqui, tem relação com isso? Sim, sim, porque é a responsabilidade, né, do homem. Quem comigo, aliás, quem não é comigo é contra mim. Então, é a relação do homem com o Senhor, né? Então, aquele que é com o Senhor, ele está salvo. Aquele que não é com o Senhor, ele será condenado. Então, essa é a questão da responsabilidade, né, do homem perante o Senhor. Com esse versículo que você falou, todos darão conta de si mesmo a Deus, né? Exatamente isso, Dá. Acho que ele completa lá, o que tem feito pelo corpo, se é o bem ou mal, alguma coisa assim, né? Que tem uma certa divisão ali. Mas entendi melhor agora, irmão, também. Leones, quer perguntar? Sim, é nesse assunto aí que eu estava lembrando que os irmãos falando aí, eu pensando aqui. Aí nesse assunto que o Senhor falou que quem não é contra nós é por nós, ele tá falando, o Senhor está falando no sentido entre o testemunho, né, os discípulos e ele e os discípulos. E o outro versículo é diretamente com o Senhor. Aí eu lembrei de uma passagem que tem aqui em João 20, João 15, no versículo 20. Eu não sei se tem alguma coisa a ver aí, se o irmão quiser explicar aí um pouco se tem a ver. João 15, no versículo 20. É esse, Leones? É isso mesmo. Na verdade, aqui está falando daquele que crê, né? Mas ali nós estamos falando de graça e soberania, ou melhor, soberania e responsabilidade de Deus, né? Aí acho que é outro assunto, né?
Ok, Leônidas. Aí, aqui é um outro contexto, então. Certo, obrigado. Tá? Então, eu acredito que agora a gente já pode encerrar, né? São 9h44. Michel, você pode agradecer, Michel? Posso sim. Vamos lá, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Pai, por essa reunião,